Vamos refletir um pouco sobre o livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 19 a seguir. No livro de 2 Reis, no capítulo 18, versículo 19 a seguir, conta-se a história de uma guerra entre Absalão, filho de Davi, e o próprio Davi. No comando do exército de Israel, ou melhor, do seu pai, estava o general Joabe. E nessa guerra entre pai e filho, o filho querendo usurpar o trono do seu pai, o amor que Davi tinha pelo filho era muito grande. Ele pediu ao seu general que, na verdade, prendesse, mas que não matasse, que nem tocasse nem de um dos fios de cabelo do teu filho Absalão. Absalão era um dos mais bonitos de Israel. E diz a história aqui no capítulo 18, versículo 19 a seguir, que nessa batalha o Joabe tinha um cabelo muito grande, muito bonito, e ao passar por baixo de um carvalho, ficou preso pelos cabelos, nos galhos do carvalho, e a sua mula foi embora. E ele ficou pendurado. E um dos soldados de Joabe, do exército inimigo, encontra e vem e dá a notícia ao seu general, que era o Joabe, que tinha encontrado Absalão preso pelos cabelos em um carvalho. Joabe perguntou por que ele não feriu, em outras palavras, por que ele não matou. Ele disse: longe de mim fazer isso, com ferir o filho do rei, pois eu vi bem quando o rei deu ordem a ti para não tocar em nenhum dos seus fios de cabelo. Joabe prometeu que podia ter dado presente a ele. Ele disse mesmo que Joabe desse tudo para ele, que isso ele não faria. Era um soldado temente ao seu rei, o rei Davi. Então Joabe, indignado com aquilo, foi ele mesmo com a turma lá e matou Absalão. Mesmo contra a ordem do seu rei, ele mata o filho do rei. E agora ele precisava dar a notícia ao rei. Tinha duas pessoas. Naquele tempo a notícia era dada, não tinha carro, não tinha telefone, era a pé. Então havia duas pessoas, Amaás e Cuse. Amaás era portador de boas notícias, então quando uma guerra era ganha, aquele mensageiro era enviado. Quando ele adentrava, se aproximava dos portões, o rei perguntava quem vem. Se fosse Amaás, dizia que a guerra estava ganha. Era um homem de bem, guerra vencida. E se fosse Cus, dizia que a guerra estava perdida, havia perda na guerra. E assim Amaás insistiu em ir, e Joabe diz: meu filho, não é a sua vez agora, porque tu não tens mensagem de bem. Qual a mensagem que tu teria para dar ao rei, visto que o filho do rei é morto? Essa vez é a vez de Cus. E ele envia o mensageiro certo, Cus, porque a presença de Cus já diria para o rei, que certamente Absalão estava morto. E assim Joabe envia o Cus primeiro, e Cus foi. Depois de um certo tempo, Amaás, na verdade, insiste demais. Insistiu muito. Como já fazia muito tempo, o Joabe disse: vai, meu filho. Só que ele conhecia um atalho. E ele chegou primeiro, quase ao mesmo tempo, mas primeiro. E o rei pergunta quem é que vem, e o mensageiro diz: vem Amaás. E o rei disse: certamente Amaás é um homem de bem. Então o rei tinha certeza que as coisas estavam bem. E em seguida o atalaia disse que vinha outro correndo e era Cus. E aí começa uma confusão naquela questão do rei. Começa uma confusão. E o rei continua a perguntar. Então Amaás entra, é ordenado que ele chegue, que ele entre, e o rei começa a perguntar para ele, e ele não sabia o que dizer, pois ele não era o portador certo naquele momento. Ele, como disse Joabe, ele era um mensageiro sem mensagem.
E o rei perguntou, e ele disse: houve uma confusão, começou a tentar tapear, e ali o rei sabia que era o mensageiro errado. Então a mensagem para nós é: não se apresse em levar a mensagem. Nem sempre esse dia é o seu dia vai chegar. Tem hora que não é para você levar a mensagem, aquela mensagem é de outra pessoa. Deus quer usar outra pessoa. Jesus Cristo quer usar outra pessoa e não você. Mas eu queria que fosse eu. Não, mas não é a sua vez. Para quê? Para que não seja como Amaás. Amaás era ou foi, naquele momento, um mensageiro sem mensagem. Aquela mensagem não era de Amaás, aquela mensagem era para a cruz. Então não seja um Amaás, um mensageiro sem mensagem. Espere chegar a sua oportunidade. Não é o tanto que você vai falar. Não é como você vai falar. Não é a sua vez. O mensageiro sem mensagem só traz problemas para ele e para os outros. E é o que muito nós temos visto. Pessoas tentando dar uma mensagem que não foi dada para ele. Pessoas querendo ocupar o lugar de outro, como dizia Amaás: deixa-me ir. E Joabe dizendo: não, meu filho, não é a sua vez. E assim às vezes é o Espírito Santo, a pessoa dizendo: mas eu quero falar isso. O Espírito Santo de Deus diz: calma, eu já enviei outra pessoa neste lugar. Não, mas eu quero ir, mas eu já enviei outra pessoa no seu lugar. E de tanto você insistir, o Espírito Santo permite, e você passa vergonha, como a vergonha que Amaás passou. Amaás só passou vergonha porque não deu ouvido ao general. Não deu ouvido ao homem que disse para ele: não é a sua vez. Então a mensagem para nós é: não tenha pressa. Se não foi a sua vez, não vá.